Menos um banner, por favor. Olá para você que acabou de pousar aqui e não faz a menor ideia do que é o Menos um Banner, vai um pequeno aviso. Esse podcast é sobre campanhas publicitárias e basicamente o episódio é todo pautado em uma seleção de cases escolhidos pelo convidado da vez. Ou seja, para que você aproveite o máximo desse bate-papo, ou para que pelo menos faça algum sentido para você, eu recomendo dar uma olhadinha aqui na descrição do episódio. Caso não conheça alguma das campanhas que a gente abordou, clica nos links para se familiarizar antes de continuar. Vai fazer uma diferença enorme na experiência, eu garanto. E ó, só para você saber, as campanhas que tiverem videocases, a gente vai colocar aqui na sequência desse aviso, tá bom? No mais, eu espero que você curta esse podcast que eu e a Lula estamos fazendo aí com muito carinho e saia daqui com muitos insights e inspiração. Agora chega de enrolar e vamos ao episódio. O nome que me deram não é meu. Eu sou Lux. Eu sou o Nicolas. Eu sou a Nika. Eu sou Augusto. E aí, simplesmente, o nome antigo tava na chamada ainda, e o professor fez a chamada, e eu fingi que não era comigo. Mas, tipo, a situação... Eu fiquei, tipo... Então eu sempre deixo ele assim, amassado, escondido, tá vendo? Porque assim ninguém vai ler nada, nem saber de nada. Então eu sempre escondo. Várias vezes já aconteceu. Às vezes eu não ia com vergonha de ser barrada. Entendeu? Não desista porque, tipo, vai dar certo se você se empenhar. Se você começar a ser você e fazer um mundo melhor, mano. Tô ansiosa pra pegar logo minha certidão. Vai mudar muita coisa, tipo, eu vou poder tirar o RG do bolso sem nenhum problema assim, toma aqui. Só que tenho 18 anos, olha. Agora eu vou pegar meu RG. Olha meu nome, amiga. Ai, tô nervosa. Que sensação inexplicável. É o meu nome. É como se o corpo sempre estivesse aqui, mas a pessoa não. E agora... o corpo e mente estão no mesmo lugar. Porque o seu nome é teu pedestal. O teu nome é tua coroa. Aquela estilista que você foi, aquela atriz que você fazia no quarto escondida, ela pode viver. Porque aquela Lohane que só você sustentou, só você alimentou, ela chegou.
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Menos um Banner. Estamos aqui novamente, Luli, a gente está sobrevivendo. Sim. Como é que você tá, Luli? Como é que estão as coisas aí nesse período meio híbrido agora? Pandemia sim, pandemia não? Como é que tá isso aí? Pois é, né? Tipo, otimismo, pessimismo, quero sair, não consigo mais sair, não sei o que fazer comigo mesma. É essa grande tour que estamos vivendo aí agora. Verdade. Mas tudo bem, né? E tu? Tudo bem também. Eu ouvi hoje no Vibes em Análise, do Float Vibes, eles falando Meus que amigos. não é o início do fim, mas é o fim do início. Eu achei sensacional. Olha, bom isso, hein? Pois é, eles são muito bons, né? Bem Enfim, bom. fazendo São deles. merchan aqui de outro podcast, gente. Procurem o Vibes em São- Análise, porque vai fazer bem pra cabeça de vocês. Ou vai São ferrar meus mais amigos. ainda. São meus Ai, amigos ai. amados. André, eu amo o André de paixão, assim, mora do outro lado da Direto. rua. Eles são E sensacionais. Jura? a gente é vizinho, a gente só se viu 2 vezes. Isso que eu- Ah lá, o início do fim, o fim do início. Exatamente. E uma Aí dessas o 2 sintoma. vezes foi no shopping. Então, mas eu sou apaixonada por ele, assim. Eu amo ele muito, assim. É uma coisa meio, sei lá. É uma coisa... Talvez Bom. por a gente ter se conhecido numa situação meio mais Eu difícil. também amo, então, quando você encontrar com ele a próxima vez, você fala assim, o Henrique lá, que você não conhece, mandou um abraço, falou, pô, continua fazendo podcast aí, por favor, que tá ajudando, enfim, Tá tem bom. várias anotações que estão Bom saindo. demais. Vamos lá, voltando aqui pro nosso assunto, pro nosso tema, pro nosso podcast de hoje. Cara, eu não tenho nem roupa aqui para essa entrevista aqui que a gente tá fazendo hoje, porque, né, a gente tem aqui a presidenta do Clube de Criação. Como você tá, Joana? Gente, assim, tô feliz, mas preocupada também, né? Eu posso. Tô feliz, mas tô preocupada. Até as pessoas que estão ouvindo a gente, eu agora entrei nesse modo, assim. Primeiro, né, gente? É um prazer estar aqui com vocês, né? Vocês têm vozes tão bonitas. Eu usaria a voz de vocês, assim, pra me ninar, sabe? Assim, tipo, estou com sono, o que, que eu vou Uma colocar? outra ideia, tem um business aí. Total. Exatamente. E me coloquem com a participação desse lucro. Por favor. Cara, o clube, e aí eu vou fazer isso assim, pela primeira vez aqui oficialmente, mas o clube é uma ONG, né? Não sei se as pessoas sabem disso. Assim. O clube é uma ONG que precisa de dinheiro, então quem tá ouvindo a gente quiser fazer cocriações, conversar sobre como patrocinar o clube, estamos aqui para isso. Então, estou feliz que a gente ganhou, né? É um cargo muito importante, sou a primeira mulher negra, mulher preta, que não é daqui, né? Que não é de São Paulo, que é de uma outra região, né? Sou rondoniense. LGBT, então também tem muitas caixas que se tica aí quando sendo a primeira, né? Tem sempre o peso de ser a primeira, em alguma coisa, mas alguém precisa ser a primeira para acontecer, assim. Então, tô feliz, tô muito feliz. Foi uma campanha muito, muito bonita, eu acho, que a gente fez. Mas também tô agora, assim, né? Várias coisas para resolver, vários dinheiros que precisam entrar. Então, agora eu tava até falando para a diretoria, assim, que era a chapa, agora é a diretoria. Falei, primeiro a gente tem que dar uma ajeitada na casa, né? A casa precisa ficar em ordem primeiro pra gente começar a fazer, tipo, coisas, né? Chamar pessoas, fazer isso, fazer aquilo. Primeiro a gente precisa ajeitar a casa. Então a casa precisa dar uma ajeitada. Eu imagino que seja um misto, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, uma conquista histórica, né? Então, tá aquela vontade de celebrar e, ao mesmo tempo, cai a responsabilidade logo em seguida. Dá nem tempo, né? De repente, fala assim, calma aí. Isso significa que eu tenho muito trabalho pela frente. Minha lista de tarefa triplicou. Gente, não, com certeza, assim. E eu sou meio... A gente tava falando antes, né? Que eu não acredito em signos, mas como meu pai já era um esquizotérico quando eu era criança... Então, eu sou uma capricorniana típica, assim. Então, eu trabalho muito. Então, eu tenho um livro que vai sair ano que vem, uma série que eu escrevi. Eu sou ICD da agência. E eu agora sou diretora do clube. Então, assim, rola uns papos aqui em casa. Minha namorada fala, então, tipo, que dia você consegue, né, me dar uma atenção, assim, que tá meio difícil, assim, né? Conciliar as coisas são um pouco difíceis, assim. Mas o dia que a gente ganhou, eu pensei, entro em janeiro, né?
O mandato, né? Começa em janeiro. Aí já tava assim, ó, assina aqui, precisa assinar isso aqui, bem-vinda, você já é presidente do clube. E aí, como assim? Como assim? Eu achei que era só em janeiro. E aí, precisa resolver tal coisa. Então eu fiquei, tipo... Eu achei muito bom que tu já trouxe isso de, tipo assim, o clube é uma ONG. E isso era uma coisa que eu ia perguntar, assim, um pouco sobre o funcionamento do clube e como vocês estão vendo também a que ele deve servir, né? Por que ele deve existir e até como se deve operacionalizar, digamos, né? Fazer acontecer essa existência. Porque eu acho que o clube, assim como outros tipos de entidade de classe, são coisas às vezes um pouco nebulosas mesmo para quem está dentro do mercado. Eu já ouvi, eu sou planner e esse é mais o meu rolê, eu já ouvi várias pessoas me perguntarem, por exemplo, mas o grupo de planejamento, para que ele serve ou como ele funciona? Eu nem faço parte, mas tenho alguma relação ali, assim. E eu acho que essas coisas, tipo o clube de criação, o grupo de planejamento, esse tipo de iniciativa, muitas vezes é nebuloso, assim, pra galera. Então, Sim. Acho que é legal contar um pouquinho disso e até de como vocês estão vendo isso a partir de agora, assim. É muito bom falar disso, porque exatamente, é nebuloso e eu acho que o nosso papel agora é tirar um pouco dessa névoa, né? Porque eu acredito que essa névoa faz com que as pessoas não se associem, sabe? Assim, tipo, para que ele serve? O que ele vai servir para mim? Então, o clube é uma ONG, como eu disse, né? Que ela visa falar da publicidade do presente, do passado e do futuro. Então, é uma memória também, né? O clube foi criado em 1975. Então, então, por exemplo, o primeiro anuário é histórico, né? Querendo ou não, né? Com as devidas proporções do que era o mundo em 1975, né? Então, a gente tem um arquivo da propaganda e as mulheres que trabalham ali, né? A Dirce, a Cissa, a Laís, todas elas que trabalham ali, elas são guardiãs dessa história, né? Então o clube, ele tem uma história muito pulsante. O clube também tem um festival, que é o festival mais importante da publicidade brasileira. A gente fala, parece que é... Mas é verdade, assim, é o festival que... eu, quando era estudante não, porque eu vim pra cá já, mas quando eu era júnior, ia pro festival, eu falava, puta, olha só que foda, sabe? Eu tenho acesso a essa pessoa e vou conversar com essa pessoa e essa pessoa. Então era um lugar também que você conseguia acessar essas pessoas, sabe? Que eram meio os bastiões da publicidade brasileira e o que estão fazendo na publicidade, não sei lá. E ganhar um prêmio do clube era muito... Ainda é, né? Eu acho que... Eu não sei como é que a gente ficou na agência que eu trabalhava ano passado, mas eu acho que a gente foi shortlist, alguma coisa assim. Ficou todo mundo, caralho, shortlist no clube, sabe? Assim. Então tem esses lugares e o clube está tentando ficar mais moderno e mais vivo e servindo melhor as pessoas, assim. Então, para mim, também é esse papel agora que a gente chega, né? Eu acho que muita gente não sabe que o clube é uma ONG. As pessoas acham que é um clube mesmo, assim, que é tipo um clube. Mas ele é uma ONG que precisa de... E aí, o que eu estou tentando fazer nesse momento? Estava falando para vocês de ajeitar a casa, né? Primeiro, que a gente precisa ajeitar a casa primeiro. Eu tenho umas amigas muito próximas, eu já fiz voluntariado durante um tempo, então você fica muito próximo de pessoas que trabalham em ONG, que tem ONG, né? E aí uma amiga minha, eu falei, preciso de ajuda, preciso tornar essa ONG uma ONG lucrativa, sabe? Assim, uma ONG que tem processos operacionalizados. Então, o momento agora é, tipo, operacionalizar os processos do clube. É meio que, tipo... A gente trazer o clube para uma ONG de 2021, 2022, assim, uma ONG que usa sistemas de gerenciamento de projetos, né, de sistemas de contas e tipo, então é para que também eu não precise ou que ninguém fique onerado, né? Do tipo, meu Deus, e escrevi aqui numa planilha de Excel e aí de repente caiu a energia, sabe? Assim, tipo, ou preciso dar acesso a 14 pessoas essa planilha. Não, você entra aqui no sistema, eu consigo ver tudo
Lula e Henrique, se quiserem entrar... Não, se vocês fossem da diretoria, claro, estou dando exemplo. Conseguem entrar e ver, sabe, assim, essas coisas para os processos ficarem mais claros. Por isso que agora é dar essa ajeitada na casa, assim, para ano que vem chegar com a maquininha, assim, sabe? Lubrificada, sabe, assim. E aí eu acho que esse ponto do porquê se associar é um ótimo ponto que tu traz também, porque é uma coisa que também ficou muito presente nas eleições e pelo que eu soube, teve um grande número de pessoas se associando para poder votar na chapa preta, o que eu achei uma coisa maravilhosa, um movimento incrível e para ver como, de fato, vocês mobilizaram muita gente, mas o quanto isso é um capital social, mas é um capital financeiro que vocês trazem pro clube também, assim, né? E aí eu acho que esse ponto do por que se associar versus a chapa preta ser quem ela é muito importante nesse sentido, né? Então me parece que existia uma grande camada do mercado que não se associava porque não se via ali ou não via os seus valores, mesmo que não fosse a sua representação física, digamos, né? Mas também não via os seus valores refletidos, ou as suas ideias, ou os seus ideais de mercado refletidos ali e tal. Então, como isso também vira uma articulação de vocês agora, assim, né? Para que seja esse espaço que, de fato, atraia mais gente, por ser mais plural, por ser mais democrático, mas, enfim. Quando a gente foi se associar, eu era sócia do clube, mas uma sócia meio... porque eu fui ser jurada. Então, eu paguei uma taxa muito menor de associação para poder ser jurada. Então, alguns benefícios eu não tinha, né? Quando a gente foi lançar a chapa, das 14 pessoas da chapa, só 4 eram associados. E o que envolvia R$4.800. Ou R$480 para cada pessoa, mas R$480 a gente pensa que é uma quantia significativa, né? Uma quantia que faz uma diferença, assim, né? É praticamente meio salário mínimo, né? Ainda mais se não tem certeza para onde está, né? Exatamente o que aquilo ali está fazendo. Assim. Não, exato, né? E aí a gente fez uma vaquinha que a gente conseguiu, com esse dinheiro, associar 50 pessoas. Porque as pessoas foram muito generosas. Até se você está ouvindo e doou, muito obrigada. Porque as pessoas foram extremamente generosas e aí eu tive que falar. Eu tinha feito um vídeo, assim, tive que tirar o vídeo e falar, chega. Mas mesmo assim, o dinheiro, ainda vieram os dinheiros, assim, tipo, no meio, assim. Porque senão a gente ia ficar, tipo, com muito dinheiro, assim, né? E mesmo sem saber se a gente ia ganhar ou não, né? Às vezes, se eu soubesse, eu tinha deixado esse dinheiro pra doar pro clube. Se eu soubesse que a gente ia. E acho que muita gente se associou muito por causa da chapa, né? Várias amigas minhas falaram, estou me associando por causa da chapa, e falando que estavam se associando por causa da chapa. E tinha uma coisa também que acaba não acontecendo comigo, porque eu não sou daqui, né? Então, eu não fiz faculdade aqui, eu não cresci aqui. E outra que eu não sou VP, eu sou ACD. Então, eu descobri que as pessoas tinham rixas muito grandes, assim, tipo, dentro do... Pessoas, tipo, eu não gosto de fulano, não gosto de fulano. Então, assim, claro que deve ter alguém que não gosta de mim, porque, né, normal. Mas acho que não chega ao ponto de, tipo, não gosto da Joana por isso, não vamos. Então, acho que também teve esse lugar de ser uma gestão que é completamente nova, assim. Que são pessoas completamente novas e que ninguém não gosta da gente tanto ainda, né? Pode ser que aconteça. Até 2023, pode ser que role. Mas eu acho que teve esse lugar também de ser uma gestão muito nova. E o que as pessoas vão ganhar, as pessoas hoje em dia, se associando ao clube, elas têm direito a participar do festival. Dependendo da sua associação, você tem um número de peças que você escreve no festival e tem direito ao anuário. E aí, por isso que eu tô falando, assim, parece um pouco campanha eleitoreira, assim, né? Mas foi uma das coisas que a gente falou na nossa... que a gente quer trazer mais benefícios para os sócios. Benefícios, assim, como você fazer parte de qualquer outra
você ser membro de qualquer outra coisa, né? Você tem uma membership de qualquer coisa, sendo publicista, né? Falou das coisas em inglês, sem precisar. Você tendo uma associação de qualquer lugar, né? Você ganha coisas, né? Então, nosso intuito é, assim que a gente tiver mais talvez até junho do ano que vem, é ter alguns benefícios a mais para os sócios, assim, que eles tenham mais benefícios. E também ver como é que a gente consegue que esse valor também faça sentido, né? Que esse valor faça mais sentido também, né? Porque, de novo, né? O clube é uma ONG que precisa se manter, então esse valor também é para a manutenção do clube. Ao mesmo tempo que para pessoas negras ou para as pessoas que são periféricas ou que não têm tanto... que não tem esse dinheiro, né? É um pouco mais difícil, mas são pessoas que querem estar nesse rolê, né? Que querem conversar e que querem estar nesse espaço. Então, e que precisam estar, né? Precisam estar, a gente precisa de visões diferentes, né? A gente precisa sair um pouco do Mad Men, assim, né? A gente precisa sair um pouco dessa visão da publicidade, que não é uma publicidade que ela não existe há anos mais, né? Tipo, ela vive no imaginário de algumas pessoas. Sim. Vamos. Eu adorei que tu trouxe essa coisa de não ser daqui. E aí, assim, isso como também tu não ser daqui, mas a chapa também não ser, tipo, das mesmas figurinhas do mercado, e o quanto isso é um botão reset, assim, de alguma forma ali. Mas vou aproveitar o gancho para daí te perguntar, para além, Joana, presidenta do Clube de Criação, como você chegou aqui? Não só fisicamente em São Paulo, mas na publicidade, enfim, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória em geral. Quando eu cheguei aqui, eu só tenho 6 anos. Eu tenho 35, eu sou redatora desde os 20. Então, sou redatora há um tempão, né? Eu gosto de escrever desde sempre, assim. A minha família... a minha avó foi empregada doméstica e corrigia a gente, sabe? Assim, lia muito. A minha irmã achou uns livros, assim, os livros do Henry Miller, meio proibidos, assim, que ela guardava numa mala, sabe? Assim, ela era... E a gente, assim, danada! E ela era cretona, sabe? Assim, a gente, caralho! Então, quando ela morreu, a gente foi achando coisas dela, né? Então, ela gostava muito de ler. Então, a minha mãe, nesse movimento de ascensão, que a minha avó queria que a minha mãe estudasse. Então, né, uma família que gostava muito de ler. A gente era muito, eu e minha irmã, a gente era muito compelida e encorajada a conversar, e ter diálogos, escrever, era tudo muito assim. Até minha namorada às vezes fica até meio puta, assim, que ela fala umas coisas, eu falo, mas por que você tá falando? De onde é que tá vindo essa ideia? Eu quero que você fale pra mim, de onde é que... Porque era isso, na minha casa era assim, tá, isso aqui não é assim, sabe? Você precisa escrever. Chatos, mas era assim. E eu queria fazer medicina, porque também, né, a família dos meus pais, dos dois lados, eles eram muito empobrecidos, assim. A minha avó, que era empregada doméstica, e o meu avô, o pai da minha mãe, que era feirante. Então, ela é do subúrbio do Rio. Então, viviam ali numa situação muito empobrecida. De vez em quando, a minha mãe vai soltando umas coisas, assim, que eu percebo o quanto eles eram empobrecidos mesmo, assim. E o meu avô e minha avó que eram sitiantes. Então, eles não eram fazendeiros, sabe? Eles tinham um pedaço de terra e que... Então, meu pai tinha vários irmãos e cresceu numa situação... Os dois foram para Rondônia, em momentos diferentes, se conheceram lá. Muito nessa busca do Eldorado, da Amazônia, né? Para conseguir ter uma vida melhor. Então, eles queriam que eu fosse médica. Para não sofrer, né? Para ganhar dinheiro, né? Médico ganha dinheiro, né? Na visão deles. E eu ia ser médica até meu 2º ano do ensino médico. A minha professora foi abrir uma galinha, um peixe, eu nunca lembro direito, e eu passei mal, assim. E aí eu falei, gente, com uma pessoa, eu vou morrer. Tudo bem que hoje em dia, a gente sabe que muita gente em medicina desmaia mesmo, né? Isso é normal. Mas eu falei, não tem condições. E aí, coincidentemente, foi um psicólogo fazer teste vocacional na minha escola. E aí fui fazer o teste vocacional. Eu acho que eu devo ter sido a única pessoa que levou a sério o teste vocacional. Assim. Capricorniana. Não, leva tudo levou a sério. Muito a sério. Não, 15 anos levando super a sério o teste vocacional. E deu que eu era muito de humanas, assim, que eu tinha uma imaginação muito fértil.
e que eu deveria fazer jornalismo, arquitetura, biblioteconomia, publicidade. E o meu pai ele era propagandista, que é aquele que bate na porta dos médicos, assim, fica lá com a faixinha. Aí eu falei, você é publicitária, porque qualquer coisa, né? Tô aí, pego o bagulho do meu pai aí e tal. E aí fiz publicidade, e aí não sabia o que ia ser, aí vim para São Paulo para fazer um curso de férias na SPM, porque a minha família toda é de lugares diferentes, assim. Então a gente tinha que passar umas férias no Rio. Eu falei, vou estar no Rio, né? De carro, a gente saía de carro lá de Rondônia e vinha pra cá de carro. São 4 dias de viagem. E meu pai é muito focado, então era insuportável. E aí eu falei, tô do lado, então vou pra São Paulo. Eu fiz um curso de férias na SPM, e aí deu que no de direção de arte, ninguém me deu bola, assim, ninguém ligava pra mim. Assim. Mas no de redação, eu fui eleita a melhor da minha sala. Aí eu falei, então eu vou ser redatora. E aí foi assim que eu virei redatora, trabalhei lá em Porto Velho um tempo, depois fui pro Rio para fazer o portfólio da SPM, que era uma Miami School mais barata, que podia pagar. E aí fui trabalhando lá no Rio, aí fui pelo Festival de Cannes, aí falei, vou para São Paulo, aí vim de São Paulo. Fiquei trabalhando aqui, fiz muito freela, fiz muita mesa, então... e aí fui vendo uma oportunidade de crescer na mesa. E aí, ano passado, me chamaram para ser diretora de criação. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E aí virei diretora de criação. Aí me chamaram em outra agência para ser diretora de criação associada. Eu falei, tá bom, quero. E aí, agora sou diretora de criação associada. Uma história longuíssima para quem está nos ouvindo, para contar para vocês como é que eu cheguei aqui. Mas maravilhosa a narrativa, daí eu vou dar esse spoiler já que é antes da gente começar, a Joana a gente estava falando uma coisa sobre a apresentação, que depois a gente vai chegar, e ela falou assim, mas é que eu mandei, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, mandou bem na apresentação, maravilhosa, história muito, que vai prendendo a gente faz o percurso de 4 dias de Rondônia. Amei. Gente, era difícil. E meu pai não queria parar para comer, então a gente só comia sanduíches, assim, que a gente fazia de salame com queijo, com pão de forma. Então eu odeio sanduíche odeio, assim, não consigo comer. Só podia parar para ir no banheiro se fosse caso de extrema necessidade. Não, o banheiro ele era suave, assim, o banheiro era tranquilo. Tá. Não, ele era tranquilo com o banheiro. Mas era assim, acordava às 5 da manhã, tinha que estar pronta. Aí depois, conforme eu fui crescendo, né? Por exemplo, essa que eu já tinha uns 21, eu acho. Aí eu falava, pai, pra quê? Eu tô de férias, entendeu? Você tá de férias, pra que a gente precisa não aproveitar nada, sabe? Aí brigavam comigo, porque eu entro no carro e eu durmo, assim. Aí falavam, não viu nada. Não vê nada do percurso. Gente... Tipo, né? Enfim, era difícil. É uma situação, se você é uma situação extrema para familiares, assim, então. Eu só consigo imaginar. Eu não sei se eu aguentaria tanto tempo assim, junto no carro com a minha família. A gente aguenta. Amo vocês, pessoal, mas, assim, complexo. Mas viram bolhas também, assim, né? Tipo, eu como durmo. Então, eu nunca era a copilota do meu pai, assim, porque ele falava, você só coloca música chata, porque eu gosto muito de, tipo, jazz, sabe, assim. Aí ele, você só coloca música chata, você dorme e aí não vai. Então, eu ficava atrás, lia livro, dormia, acordava. A minha irmã ficava do lado dele, porque minha irmã gosta de rock, ou minha mãe, assim. Então, mas viram bolhas, assim, você lê, aí uma outra lê, aí você tá de fone, é meio, tipo... Só é chato, só é contemplativo. Bom, vamos lá, vamos puxar para as campanhas. Eu acho que a gente pode começar pelo reverse selfies, porque eu acho que eu vou começar pelo que é mais importante, vou terminar pelo que é mais importante. Porque eu acho que quando a gente termina falando, as pessoas gravam mais na cabeça. O reverse selfie eu acho muito interessante. Eu tinha lido alguns artigos a respeito sobre como as meninas e como a gente, as mulheres, né, como é que a gente está com uma visão distorcida de quem a gente por causa dos aplicativos, por causa do nosso tempo de tela. E eu acho que traz um questionamento interessante para o mainstream sobre como é que a gente deveria cuidar melhor das meninas, assim. Apesar de ser uma menina branca, e eu acho que também
acabam sendo escolhas, assim, que, né? Mas eu acho que é um lugar pra gente cuidar mais das meninas, sabe? As meninas são... Acho que cuidar no sentido de afeto, né? Não de cuidar, de olhar e vigiar. Eu acho que as meninas e que vão se tornar mulheres e que, né, somos nós, assim, acho que muitas vezes a gente carrega muita coisa, né? A gente carrega uma indústria, né? São geradas inseguranças na gente para a gente poder alimentar uma indústria, né? Então, eu acho muito interessante trazer isso para o mainstream, assim, vamos olhar para os aplicativos e a gente estava falando um pouco antes, assim, né? Pode ser um pouco polêmico o que eu vou falar, assim, mas eu sou 100% anti-pornografia. Então pelos malefícios que faz com meninas e mulheres negras, principalmente, assim, né? O que fazem com nossos corpos e como o racismo também é refletido dentro dessas indústrias, assim, o que se faz com as mulheres, as histórias são sempre horrorosas. Então eu acho que é também esse lugar de tentar preservar um pouco, assim, as meninas, assim, que eu acho que é uma coisa muito importante pra gente como sociedade. E para olhar um pouco mais e para a gente também talvez ter um pouco de crítica a respeito da nossa indústria também, né? De alguma forma, assim, né? Não que eu ache... Vai parecer um pouco agora, eu fiquei pensando, pode parecer um pouco... Não que eu ache, não tem que usar maquiagem, sabe? Assim, porque né? Tem o coming of age aí, né? A gente se tornar mulher, né? E se tornar adulta, mas acho que são coisas completamente diferentes em você estar no lugar em que as meninas são deixadas de ser meninas para tipo, se tornar mulher. Acho que são coisas diferentes. Mas esse para mim é importante por isso. Eu fui impactado por essa campanha, de fato, assim, né? Tipo, acho que eu vi isso no YouTube, alguma coisa assim na época. E eles levam, não sei se vocês viram isso, mas a campanha ela leva para uma landing page que lá tem alguns materiais. Então, assim, tem material para professores e para pais. Então, só o e-book dos pais que eu baixei na época tem 30, tá até aberto na minha frente, tem 33 páginas. Então, assim, é bem completo mesmo. Uau. E eu achei muito, muito bacana, especialmente porque não é só a questão de você antecipar, de repente, né, essa coisa tipo, da carga que se carrega, né, uma mulher, mas porque para todo mundo que está online, a dinâmica está mudando, né? A gente está sofrendo, todo mundo está sofrendo com isso, e eu tenho 2 filhas, eu sei como é o impacto com a minha filha mais velha, que está com 13 anos, o impacto da internet, das redes sociais, e, cara, eu sei o impacto que tem em mim, sabe? Eu tenho 36 anos, eu já tenho ferramentas, desenvolvi ferramentas para lidar com meus sentimentos e ainda assim, cara, eu passo por umas coisas meio esquisitas. Nossa, sim. Sabe, porque é isso, você fica se comparando o tempo inteiro, você fica vendo só sucesso, enfim, tem várias coisas da dinâmica ali que isso daria um podcast inteiro, que são difíceis e que são completamente novas pra gente, né? Então, você imagina essa dinâmica que pra gente é difícil para uma criança. Então, assim, é uma preocupação que, de fato, é relevante e que eu acho que precisa ter mais gente, mais empresas, mais pessoas falando sobre isso, especialmente nessa situação, nesse contexto das pessoas que estão se formando agora, né, tipo, de crianças e adolescentes. Eu até peguei alguns dados aqui do e-book, porque eles falam aqui, curiosamente, eu peguei a versão portuguesa porque eu estou em Lisboa, né, e eu só consegui acessar o e-book português, mas os dados acho que se refletem bastante, né, são muito parecidos. E fala que entre as meninas de 10 a 17 anos, a maioria delas passa mais de 2 horas por dia nas redes sociais, 73% das entrevistadas se comparam, né, quando veem as fotos, então se comparam com outras crianças e adultos também, não só com crianças, né, porque você tem acesso a tudo ali, e 25% delas não se sentem bem em publicar sem editar as fotos, sendo que todas elas tiram pelo menos 9 selfies antes de publicar alguma coisa. Uau! Difícil, né? Então, assim, Esse número de 9 selfies também é bem sim, chocante, né? é bem chocante. Muito chocante. E assim, cara, é muito louco, porque o impacto, acho que por mais que a gente esteja começando a discutir, eu acho que ninguém sabe o impacto que isso vai ter de fato, né, daqui a alguns anos, assim, na nossa autoestima,
na autoestima das pessoas que estão se formando, enfim, e como vai mudar todas as dinâmicas também, né? Mas eu acho que foi legal a Dove trazer isso e não só ficar focada ali em levantar a bandeira. Eu acho que esse foi o ponto, para mim, foi o ponto que me chamou mais atenção, talvez, assim, que levantar a bandeira é fácil, né? Assim, mas eles fizeram todo o material e tinham eventos e você podia se inscrever para coisa. Então não era só falar assim, gente, isso aqui é um problema. Tipo, vem cá que a gente pelo menos te ajuda, lógico, da maneira que eles conseguem, né? Tipo, sendo uma marca, enfim, tem todos esses poréns. Mas tem ali um material educativo que é bem legal, tá? Assim, é bem rico. Então eu até recomendo para quem tiver filhos aí baixar depois. É uma coisa que tem o objetivo de fomentar conversa, né? E conversa nesse lugar até de um foro íntimo da conversa, que eu acho que essa é talvez uma diferença de outras iniciativas, até de Dove mesmo, mas enfim, falando de real beleza, e aí uma série de coisas que eles vêm fazendo ao longo de todos esses anos, e que eu acho que elas têm esse lugar que o Henrique falou, assim, quase do levantar a bandeira, tipo de fazer um statement, assim, isso também é bonito, beleza também é isso e tal. E aí, claro, isso vem nos últimos, sei lá, 15, quase 20 anos, vem sim trazendo conversas para a sociedade sobre o que é beleza, não é o que é padrão estético, não é o que é a pressão que as mulheres sofrem ou não sofrem e tal. Mas essa campanha e esse material tem esse olhar que eu preciso ter conversas dentro de casa, eu preciso ter conversas dentro da sala de aula, mais do que o debate público, porque o debate público não vai ser tão efetivo nesse caso, né? Onde está a sensibilidade dessa história é isso, tu como pai saber como endereçar isso com a tua filha, né? Alguém como mães, como cuidadores, como responsáveis, tutores por crianças e adolescentes saberem como endereçar isso, professores e tal. E eu acho que é legal também ressaltar que Dove fez isso já no contexto pandêmico, isso faz parte da campanha, né? Sim. Reforçar que a pandemia está agravando esse tipo de coisa pelo tempo a mais que a gente passa em rede social e até o que a gente estava comentando aqui antes de começar, assim, do tempo que a gente passa olhando para a nossa própria cara. Sim. Em geral, assim, e aí traz um pouco do que o Henrique disse, que até pra gente é difícil. Eu acho que pra mim, tenho tentado usar até redes sociais cada vez menos. Pra mim é mais difícil essa coisa do Zoom, eu faço muita reunião. E eu tô muito remota há bastante tempo, mas não tem previsão de voltar e tal. E essa coisa do Zoom, ela, pra mim, é muito esquisita, assim. É muito tempo da gente olhando pra nossa cara, vendo como que a gente é quando a gente fala. Exato. Como é a nossa cara de descanso, né? Tipo assim, eu tô prestando atenção em alguém falando, daí daqui a pouco tu repara como é a tua cara quando tu não tá prestando atenção na tua cara. Nossa, é um loop bizarro, assim. Eu tenho tirado o meu. Eu não me vejo mais, Boa. Assim. Porque senão eu fico muito ansiosa, sabe? Assim, agora eu tô me vendo aqui porque a gente não tem como tirar. Mas eu tenho tirado, assim, não tenho me visto porque muitas vezes se eu vou apresentar alguma coisa, eu fico olhando meus gestos, sabe? Assim, aí... saiu, né, esses dias, assim, os dados que eu, claro, não sei quais são, mas não lembro quais são, que falam que as mulheres estão fazendo muito mais cirurgias plásticas ultimamente, porque para poder ficar com uma cara boa, entre muitas aspas, no Zoom, né? Então, tipo... Uma cara de filtro, né? Que daí eu acho que também tem o que coloca ali, que também é uma coisa meio de todo mundo ficando com a mesma cara. Por acaso, antes da gente entrar aqui, eu tava selecionando umas campanhas ali para mandar para Contagious pro Global e caí numa campanha com a Isis Valverde. Eu não sei se é só uma impressão minha, tá? Mas para mim ela fez alguma plástica, alguma coisa. Tem alguma coisa que tá diferente no rosto dela que tá fazendo ela ficar mais parecida com todas as outras mulheres que fizeram plástico, sabe assim? Aí a gente começa a olhar essa coisa que tipo, todo mundo com a boca de um determinado jeito, todo mundo com... Sim. E é meio que... Sempre houve um padrão de cirurgia plástica, claro. Mas tem uma coisa agora que é do filtro, né? Porque tem os filtros que fazem isso e as pessoas estão levando a imagem do filtro pro cirurgião. Mas aí pra você ver como a pressão estética em cima das mulheres é pesadíssima, assim, né? Porque na maior parte são as mulheres que fazem plástica, né? Mas como a pressão é alta, né? Como a gente não pode envelhecer e como... Nossa, cara, eu tenho muito cabelo branco. Muito, 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 assim. Desde que eu sou muito nova, eu tenho cabelo branco. Eu lembro que um cara que eu trabalhava na agência, e eu pintava o cabelo agora de preto, né? Agora eu não pinto mais. E eu lembro dele falar pra mim, pinta o cabelo, tá escroto.
Aí eu, como assim? Nossa, que legal. Como assim, Que agradável sabe? essa pessoa. Tem uns anos isso já, sabe? Mas eu fiquei assim, gente, ele acha que ele tem o direito de dizer o que eu tenho que fazer com o meu cabelo, sabe? Isso acontece muito, assim, as pessoas, deixa o cabelo crescer, gostava de você, mas assim. E, tipo, eu não pedi a opinião de ninguém, sabe? Mas as pessoas dão opiniões não solicitadas sobre a sua imagem porque você é uma mulher, assim. Eu não falo pra ninguém, nossa, né, só homem aí, só papada tá, tipo, triplo aqui, né? Ninguém fala isso, né? Os homens, quanto mais velhos, mais lindos eles ficam, mas, né, olha aí. É só a gente que envelhece, né? Aparentemente, pra sociedade. Sim, também tem isso. Acho que isso até falando, assim, de identidade e reconhecimento de si e ser dona da decisão sobre si, nos faz um bom gancho pra gente falar de I am, de Starbucks, eu sou, enfim. Porque, enfim, tem. Aí quero, obviamente, te ouvir sobre isso, né? Para isso que estamos aqui, né? Para me ouvir sobre que bom. isso. Me alegro. Mas é justamente, né? É uma espécie de oposto do que a gente está falando dessa ideia de vigilância sobre o corpo dos outros e a identidade dos outros. E é como a gente pode, enfim, ser parte de um caminho que reconhece as pessoas como elas são e querem ser, assim, né? E aí, enfim, conta aí pra gente por que tu selecionou essa campanha. Eu tenho vontade de chorar, mas eu vou falar pra vocês. Há uns anos atrás, em 2019, eu fiz um projeto junto com o Google e com a W3 House, que era sobre como é que a gente poderia trazer pautas importantes para as pessoas trans durante a visibilidade trans, né? O mês de visibilidade trans. E tem uns anos já, por ser uma pessoa LGBT, que eu tenho amigos que são não muito próximos, amigos e amigas que são pessoas trans. E aí, eu estava nesse workshop que foi feito, que era para eu ajudar a contar a narrativa, o que poderia ser. E eu sempre achei engraçado quando uma pessoa branca chegava num workshop com pessoas negras e chorava. Eu tive que pedir desculpa para as pessoas trans. Eu falei, eu comecei a chorar, assim, tipo, falei, eu peço desculpa para vocês porque a gente não tem noção do que vocês passam. Sendo uma pessoa cis, assim, a gente não tem noção do que as pessoas trans passam. E durante esse workshop era para eu entender e tentar trazer o que poderia ser feito, né? Então, eu entendi que era uma coisa muito simples para quem é cis, né? Que era o nome, né? Que era um nome, ser respeitado e respeitado pelo nome com que você quer ser chamado, assim. E a gente fez uma campanha que se chama Respeita Meu Nome, porque, né, eu falei, tem esse ditado, né, que respeita meu nome. E aí cheguei nesse conceito, falei que todas as pessoas trans falecidas acham que representa você e tal. E aí todo mundo falou, não, foda, vamos nessa, assim. Então virou um Respeita Meu Nome, porque a gente entendeu que é uma coisa muito simples para quem é cis. Sei lá, alguém deu meu nome, entendeu? Tipo, meu pai falou, você vai se chamar Joana porque é o nome da minha avó, e aí eu me chamo Joana, e as pessoas me chamam de Joana, e ninguém me chama de outra coisa, sabe? Assim, e para mim é muito estranho se um dia eu falar eu não quero mais ser chamada de Joana, as pessoas não respeitarem isso. Eu falo, tipo, como assim, sabe? Se você respeita uma escolha que meu pai teve, minha mãe teve, por que você não tá respeitando a minha escolha? E aí eu achei muito... E aí eu trouxe o I am, porque eu acho que é uma maneira muito simples, né, da gente falar, e que fizeram o que deveria ser feito, vamos lá, né, fazer a resignação de nomes, vamos lá, e é foda, assim, pra mim, né, porque é a publicidade sendo usada como papel social. E muitas vezes a gente esquece do nosso papel social, a gente esquece que a gente está numa sociedade como trabalhadores, assim, de uma indústria, mas também de um lugar de acesso, em que a gente acessa a casa das pessoas e que a gente dita muita coisa, né? Eu acho que a publicidade faz muito, a gente olha ali as tendências e as coisas e converte isso numa maneira em que as pessoas falem, tá bom, eu já vi isso em algum lugar, então por isso acho que eu vou comprar essa garrafa que você está me vendendo.
E a gente esquece do nosso papel social, assim, a gente esquece que a gente é comunicador social, sabe? A gente esquece disso, assim. E às vezes a gente acha que é só glamour e prêmios e, né, tá, não sei o que lá. E acho que ela traz de volta esse papel social da publicidade, assim, de coisas que... E é isso que eu tento fazer agora no meu trabalho na agência, assim, eu fico, gente, eu não vou fazer uma campanha por uma campanha, assim, o que a gente pode fazer para as pessoas, sabe? O que a gente pode fazer para tornar a vida das pessoas melhor? E mais interessante, e mais... Eu já tive algumas discussões até sobre isso, assim, tipo, sabe, vou levar um negócio? Não, vamos entender o papel social que tem por trás disso, assim. Então, por isso que eu gosto da IAM, assim, que eu acho que ela traz o nosso papel social, e traz para as pessoas que são trans também, trouxe, né, uma oportunidade ali, é um pouco demais, eu acho, talvez, esse peso para, né, porque as pessoas trans têm conseguido fazer muita coisa por conta própria, muita coisa pelas lutas das pessoas trans, mas eu achei que foi importante. Assim. Tem um olhar de serviço sendo resgatado ali, né? Eu acho que esse ponto que tu traz de, tipo, a gente é trabalhador e trabalhador de uma indústria que tem social no nome, ou não deveria ter perdido isso, é uma coisa que a gente discute também bastante na Contagious e tenta se lembrar sempre, assim, que é isso, a gente presta serviço, não para as marcas, não para o cliente, mas para a sociedade, né? Também o que a gente faz é também esse caminho, esse lugar, assim, ou pode ser, né? Se a gente se lembrar disso, assim, de que a gente está aqui também para informar as pessoas, também para, enfim, trazer acesso, trazer debates, trazer possibilidades, enfim. E acho que esse lugar, assim, de colocar a marca e o dinheiro da marca a serviço de algo, e daí acho que acho maravilhoso o ponto que tu traz, que assim, as pessoas trans têm conseguido articular e realizar muita coisa por conta própria, e a gente também não pode falar, né, tipo, nossa, sem a marca isso não seria possível, nossa, parabéns. Tipo, também tem um peso aí pra gente dar nessa coisa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um processo caro de fazer, esse processo da redesignação de nome e tal. E aí, no mínimo dos mínimos, é colocar o dinheiro a serviço de uma galera que tem menos recurso na maior parte das vezes, né? Que ainda está num lugar muito marginalizado da sociedade, que conseguir fazer isso muitas vezes é por uma barreira, não conseguir fazer é por uma barreira financeira e burocrática da história. Então, para além da campanha em si, pelo menos até onde me consta, a Starbucks segue sendo parceira da Casa 1 e da Casa Florescer na viabilização desse serviço para as pessoas, né? Do ponto de vista financeiro mesmo, assim. E para mim esse é um grande aspecto dessa conversa, para além do fato de que, claro, ela pega uma coisa icônica da marca e a gente bota o chapeuzinho de novo de publicitário ganhador de prêmio. Sim. E fala, bom, ela pega, né, uma coisa muito icônica, muito simbólica da marca, então tá muito conectado com o Starbucks fazer isso, então desse ponto de vista estratégico é muito bem bolado, assim. E aí, né, transforma isso, ressignifica isso, coloca isso num outro lugar, assim. Então eu também sou fã, assim, dessa campanha. É uma das coisas mais legais dos últimos tempos, assim. E simples, né? Uma coisa simples, assim. O Luca, o Luca Transdiário, ele fez um vídeo há um mês, eu acho. O Luca é publicitário também, né? Ele é planejamento. E ele falou sobre isso, sobre as marcas falarem com as pessoas trans somente durante a visibilidade trans e depois esquecerem das pessoas trans, né? E pediu para que fosse perene, né? Para que continuasse, assim. Então também, assim, né? Eu como com um banco de imagens, que a gente não falou, mas eu tenho um banco de imagens que é... Nossa, é verdade, ainda tem isso. Tem isso, mas o bichinho tá... Ele não teve tanta apoio financeiro, assim, mas ele é o primeiro, até agora o único também, banco de imagens feito inteiramente por mulheres negras, assim, do mundo, de ponta a ponta. E ter eu sempre tive esse compromisso também, de trazer mulheres trans e pessoas não binárias, sabe? Pra gente poder também, cara... Dá um pouco dessa grana dessas grandes empresas para as pessoas, assim, né? Porque um cachê que muitas vezes para alguém parece que é pouco,
né? Muitas vezes tipo, eu falava o cachê e falava, pô, é isso aqui que eu consigo te pagar, assim. Caralho, é bom demais, sabe? Assim, então não é sobre sucatear o trabalho das pessoas, mas sim, tipo, eu sempre pergunto quanto é que você quer receber, a pessoa fala quanto quer receber, mas o cachê das modelos é um cachê meio fixo, assim. Mas como as pessoas esquecem, assim, né? Como as pessoas esquecem que as pessoas precisam comer, sabe? Assim, que é a vida delas. O assim, ano todo, o né? ano Não todo. só num mês. Exato. Então, enfim, eu gosto muito dessa campanha por esse papel também que a gente estava falando aí. Acho que esse tipo de campanha, todas essas campanhas que tem que em vez de criar demanda, né, fazendo as pessoas se sentirem inadequadas, que foi exatamente o que você falou há pouco tempo sobre a indústria da beleza, né, que cria demanda fazendo você se sentir feia, ruim, enfim, tipo, qualquer coisa nesse sentido, te excluindo de alguma forma ali. São campanhas que, na verdade, geram demanda ali, né, gerando reconhecimento, mais alcance da marca, trazendo inclusão, né, pertencimento. Então, isso fala muito comigo, até porque na agência, assim, a gente esteja muito longe de conseguir, mas a nossa missão, nosso propósito é criar um mundo onde marcas sejam fonte de felicidade e não de ansiedade, né? Muito bonito no papel, muito difícil, porque assim, você ter uma agenda no mercado publicitário é complexo, né? Baseada em ansiedades. Exatamente. Então, mas eu acho assim, sensacional, e é isso, a forma como eles executam de olhar para a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, inclusive, né, Luli? Sobre olhar para uma coisa que está ali no dia a dia da marca, né, que faz parte assim, de todos os símbolos ali, os códigos da marca, e de repente fala assim, não, isso aqui pode ser outra coisa, sabe? Tipo, a gente pode mostrar isso aqui de outra forma e dar um novo significado. Eu acho sensacional, assim. Então, tipo, é uma campanha que já saiu aqui, né, no primeiro episódio, inclusive, com a Bianca, mas que eu acho que ela não tem problema, né? Ela pode permear sempre, porque a gente sempre vai ter o que falar sobre ela, acho que é importante, sim. Né, nesse sentido. Tem outros aspectos, né? E eu acho que a gente até comentou quando falou com a Bianca, acho, mas se não, enfim, vou fazer esse comentário, que também foi num ano que Mastercard, globalmente, também fez um movimento parecido, né? De possibilitar que as pessoas... facilitar bizarramente, porque antes era muito difícil, então facilitar muito que as pessoas usem o seu nome social no cartão de crédito, que sempre foi um processo bem complicado. Então, foi um ano que a gente teve também esses dois cases, e até pensando em festivais e nessas coisas, né? Essas duas marcas que são grandes, que são globais e tal, levaram essa conversa do nome para esse lugar aí da premiação e tal, e eu acho que isso também foi interessante porque levou muito peso para olhar para essa questão e para esse ponto que a Joana trouxe, assim, né, que é tão simples, mas tão profundo, que é o nome da pessoa, assim, né, então a gente vê duas marcas fazendo caminhos diferentes, mas os dois estrategicamente muito baseados no que elas são e no serviço que elas prestam e em como elas fazem isso, mas trazendo esse ponto que é tipo assim, cara, ele é tão importante que é isso, assim. E na real tem mais N lugares em que isso ainda precisa ser feito, né? E eu acho também, eu acho assim, eu tento me manter o mais lúcida possível, assim. Eu acho que a gente também não pode achar que, né, o Brasil é o país que mais mata trans do mundo, né? Ao mesmo tempo que é o que mais consome pornografia trans também, né? Então, a gente tem um histórico de um país que é extremamente agressivo com pessoas trans. Então, eu acho que a gente tem que também, né? A gente faz esse papel que é pequeno e que é tudo mais, mas eu espero que a gente talvez se mobilize ou tenha conversas mais profundas sobre esse lugar que a gente vive na sociedade. Assim, tipo, quando eu falo que eu chorei, foi também do tipo... não saber e se mesmada no meu lugar, assim, de estar no meu lugarzinho ali, de tipo, como cis, de não saber que um homem trans sente dificuldade ou pode ter uma série de problemas porque o banheiro não é adaptado, sabe? Não é adequado. Ou que é isso, né? Mulheres trans são... Porque a gente fala que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, né? Não, a gente fala não, né? Existem as estatísticas, né? Que é de 35 anos. Que são mulheres trans, que são expulsas de casa quando são muito pequenas e muito adolescentes, né? Que estão ali, né? São expulsas de casa e que são obrigadas a se prostituir para conseguir sobreviver. Então, acho que também a gente tem esse... E que, né,
são assassinadas e que são assassinadas muitas vezes por pessoas que elas não conhecem, sabe? Assim, então tem esse lugar também que é pra gente, né? É legal que fez, mas ao mesmo tempo a gente vive num país extremamente violento. Olha quantos passos a gente ainda precisa dar, porque a gente tá nesse lugar que é isso, assim, todo esse choque de realidade sobre Exato. 1000 nuances possíveis de preconceito e de exclusão das pessoas que estão muitas vezes passando batido pela gente se a gente não tá lidando com aquilo ali direto. Né? Exato, exato. Eu nunca tinha pensado sobre isso. É triste. Muito doido. Enfim, ufa, pra gente falar da coisa mais que a Joana mais queria contar, assim, e discorrer sobre nessa conversa, e aí talvez pra gente fazer um outro fechamento aqui, né? Não que a gente não precise sentir o peso dessas questões que são densas, a gente precisa mesmo parar e respirar e pensar. Mas a gente está aqui num episódio que precisa chegar a seu último, a sua última parte aqui. E que também é muito... A gente está muito afim de te ouvir sobre isso. Porque a última campanha que tu selecionou é a campanha da Chapa Preta. Exato. E aí também é um outro caminho muito diferente da gente falar sobre isso. A gente já fez um papinho ali antes de começar sobre o quanto aqui a gente está falando até menos de uma campanha publicitária e mais de uma campanha política mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente estava falando aqui antes em que eu trouxe a campanha da Chapa Preta muito também porque teve um questionamento aqui no Slack do meu trabalho, das campanhas e tal. Uma colega minha de trabalho, a Nayara Lima, falou que era a campanha da Chapa Preta, a campanha que ela tinha visto de maior relevância dos últimos tempos. Eu falei, olha só. E aí uma outra falou, a Fernanda Ferrão, falou, eu também acho. Eu falei, interessante, não estava com esse verniz ainda. Como vocês me pediram 3 campanhas, eu trouxe para a gente discorrer. Foi uma campanha política, né? Uma campanha política talvez no sentido de campanhas políticas tradicionais, assim, né? Então, a gente foi endereçando questões que poderiam existir a respeito da gente. E foi interessante também que coisas que a gente acreditava serem positivas sobre a gente se transformaram em negativas. Então, do tipo... O fato de eu não ser VP, para mim, é extremamente positivo, né? De eu ser uma ICD, porque quer dizer que eu estou muito mais alinhada aqui, né? A Lúlia falou do PCdoB, né? Sendo assim, né? Que eu estou muito mais alinhada com os trabalhadores do que com... Exato. Né? Eu sou muito mais uma trabalhadora dessa indústria, no sentido de trabalhadora mesmo, assim, né? Não sou dona de nada, né? Não sou dona do capital. Eu sou uma trabalhadora. E como é que isso ia ser, que ali todo mundo, né? A outra diretora de criação que a gente tem é a Gabi, que é a vice, e o restante né? A galera diretor de arte, redator, uma delas secretária. Então, assim, a gente tem pessoas que são trabalhadores dessa indústria, assim. E como isso acabou virando muitas vezes contra a gente, assim. Dizer que a gente não tinha expertise, ou que a gente não tinha know-how. Então foi interessante ver também esse surgimento do tipo, tá, só quem é VP sabe lidar com, né? Só quem é VP pode fazer isso. Então a gente foi muito fazendo uma campanha mesmo, assim, do tipo, a gente é fresco, sabe? Um olhar fresco. Isso aqui acontece porque tal coisa. Falaram que a gente não era diverso, e a gente falou. É interessante também olhar que o olhar de diversidade vem a partir do homem branco, né? Quem é diverso é o resto, né? Então, eu sendo rondoniense e sendo LGBT, não sou diversa de uma pessoa que é negra também, mas é de São Paulo e é hétero, sabe assim? É como se as pessoas negras fossem uma massa só e que a gente não fosse diversa dentro da gente. Então, foi interessante, assim, também trazer esses desdobramentos, esses questionamentos e também eu tive que me colocar também como uma pessoa... Não me colocar assim, eu acho que existe a pecha, né, da mulher negra raivosa, né? Então toda vez que eu tô meio brava, quem fala que eu sou reativa, né? Mas é óbvio porque eu sou uma mulher negra, assim. Se eu fosse um homem branco, ia ser só firme nos meus propósitos, assim. Então, para evitar que isso acontecesse também, porque muitas vezes eu fico brava, assim, eu falei, cara,
estou aberta a diálogo, assim. Quem quiser conversar, e esse aqui também para quem está ouvindo, assim. Quem quiser conversar, quem quiser saber mais do clube, quem quiser... Cara, é só falar comigo, sabe? Assim, tipo, é só... Agora tá um pouco difícil, né? Porque as agendas estão um pouco se batendo, assim. Mas, assim, normalmente... Se for um papo no WhatsApp, fica mais fácil. Mas se for patrocínio pro clube, tô aí quando vocês quiserem. Mas então, foi uma campanha política no sentido de político mesmo, sabe? Assim, li como é que o Lula ou como o JFK, como é que eles conseguiram ser presidentes. Tipo, li coisas, assim, tipo, vamos saber, assim, porque o Lula, né, não sei se vocês lembram, assim, né, temos aqui idades parecidas, e os meus pais foram muito, tipo, minha mãe foi tesoureira de um movimento estudantil, meu bisavô era do PCdoB, então meus pais lutaram pela direta já, então a minha casa tinha alguma política ali, né, rolando, assim. Então, não sei se vocês lembram que o Lula perdia tudo, né? Não sei se vocês lembram, assim. O Lula se candidatava... Depois da reabertura da democracia do Brasil, o Lula se candidatava perdido. Porque ele estava sempre puto, ele estava sempre suado, ele estava sempre meio gorduroso, né? Assim, ele era sempre meio oleoso, assim. Você ficava assim, gente, por que eu vou votar nesse homem, assim? E foi o que aconteceu também com o Nixon, se eu não me engano, quando o JFK ganhou, porque o JFK era, tipo, né, cabelo cortado e tal. E aí também teve essa... gente, é tipo imagem, né? E aí eu lembrei, né, do Lulinha Paz e Amor, né, que o Duda Mendonça trouxe, né, o Lulinha Paz e Amor, que era, né, o que vai, costura coisas e tal. Então, também teve esse sentido da gente não ser publicitário, de publicidade do tipo, né, mas sim de discursos que fossem alinhados com que as pessoas estavam interessadas naquele momento, né? A gente veio de uma crise ali, né? A gente não, né? O clube, naquele momento que eu não estava, veio de uma crise que precisava ser endereçada e a gente não entrava também, né? Eu e a Gabriela, todas as vezes que a gente ia falar, a gente não entrava na crise. A gente falava, a gente está aqui para ir para frente, né? A gente está com uma mudança que vai para frente, assim. A gente não está para olhar para trás. A gente é o novo. Então para mim a campanha foi... e aí foi pegando gente, né? Eu lembro que eu falei com umas pessoas no começo, na vaquinha, você pode ajudar a gente, não sei o que lá, as pessoas, sei lá, não sei. E de repente essas pessoas, tipo, semanas depois voltaram e falavam, eu quero ajudar. Porque foram vendo que era genuíno e foram vendo que a gente estava ali para trabalhar também, né? Então eu gosto muito da campanha da Chapa Preta, porque foi uma campanha que a gente olhou ali, ó, falando, vamos. E se a gente perdesse... E eu também sou muito pé no chão, né? Por isso que as pessoas falavam às vezes assim, alguém falava, vamos ter uma reunião para falar, eu falei, eu sou chapa, não ganhei nada, quando eu ganhar a gente conversa. Agora, enquanto chapa, porque eu vou ter, né? Então, era também muito, assim, se a gente ganhar, a gente ganhou sabendo que a gente não feriu nenhum princípio nosso, assim. Tipo, eu não vou ganhar jogando sujo, eu não vou ganhar enfiando o dedo no olho de ninguém. Se a gente ganhar, a gente fez um jogo limpíssimo. E se a gente ganhar, nunca, tipo, falando, né, a Lourdes, o Henrique, nada disso, assim. Se a gente ganhar, a gente vai no nosso. Você quer ver? Você cola aqui. Se você não quer ver, beleza também. E ganhamos. Então deu certo. Bom, E vocês pegaram... Foi uma vitória, assim, tipo, né? Com uma distância bem significativa, eu diria. E, cara, essa campanha foi a campanha mais onipresente da história, assim. Qualquer lugar que eu olhasse... Um dia eu achei que acordar ia ter no meu teto, assim, colado, sabe? Sim. Por causa do movimento das pessoas, né? Foi muito mais, assim... Sim. Eu fazia posts também, falando, endereçando essas questões, assim, do tipo... né? Porque eu falava, sei lá, ia no podcast e falava, eu acho bom porque a gente é trabalhador da indústria, a gente não é sócio de nada, não sei o que, sei lá. Aí daqui a pouco vinha, vocês não têm experiência. Aí eu falava, pô. Aí teve um dia que eu falei, olha, esse é o último post que eu vou fazer defendendo a Chapa Preta, assim, defendendo de ataque. Daqui pra frente só vou falar de proposta, não sei o que lá. E aí eu enderecei todos os pontos, assim, tipo, falei tudo.
Então, mas aí a galera foi se mobilizando aí, né? Querendo ou não, as pessoas estão cansadas também, né? Do mesmo tudo. Eu acho que tem esse ponto do trabalhador da indústria, que é tão importante, enfim, a gente passou por isso um pouco antes também nessa ideia de que a gente presta serviço nesse rolê e a gente é da comunicação social. Eu acho que tem uma coisa aí também que cara, esse lugar é o lugar também da identificação e da mobilização e o lugar da maioria, né? Sim. Esse é o lugar da maioria. Então, eu acho que também é muito mais mobilizador mesmo, assim, num lugar que é tipo, cara, eu vou fazer campanha e eu vou defender e eu vou falar sobre essa galera, porque as outras pessoas que já estiveram aí, ou os VPs todos e tal, eles não precisam de mim falando sobre eles, né? Eu acho que às vezes tão simples quanto isso, do tipo, outras campanhas as pessoas em outros anos não se engajavam tanto, ou nem tinha mais de uma chapa e tal, era meio que, tipo assim, simplesmente acontecia, as pessoas passavam o bastão uma para outra, ninguém sabia muito como, talvez até um pouco por causa disso, assim, porque as pessoas se sentiam alienadas daquilo ali, tipo, essa galera já conquistou tudo na publicidade, tem acesso a todas as coisas na publicidade, tipo, por que vou eu aqui me falar bem de não sei quem, sabe, defender, sei lá, é uma coisa meio, tipo, tá aí, assim, então eu acho que tem capturar essa energia que tá contida ali, que tá retida da galera que quer mesmo um fazer parte no melhor dos sentidos, assim. Fazer parte da história, fazer parte da conversa, que é a maior parte do mercado mesmo. Sim. Que para mim é muito... eu acho que é o que explica um pouco dessa onipresença, assim, porque realmente os stories era sequência de pessoas, assim. No LinkedIn era sequência de pessoas. E aí eu queria te perguntar também um pouco de como vocês pensaram a estratégia de canais. Mas se teve um pouco isso, porque também tinha uma coisa de WhatsApp, assim, então se a gente quiser dar todos os nomes bonitos, assim, da publicidade, o Dark Social... Não teve, não teve, então, teve algumas coisas muito interessantes, assim. Primeiro, assim, queria mandar um beijo pra Jéssica Silva, que foi ela que capitaneou o movimento da chapa. Que a chapa nasceu no PN, que é o Publicitários Negros, e ela falou, vamos montar uma chapa preta? E quem quiser, cola aqui. Então foi isso, assim, até eu ser a presidente, foi também assim, a gente acha que a presidente deveria ser uma mulher preta. Joana, você topa? Foi muito assim, sabe? Assim, foi tipo, tá bom, topo. Então, foi muito assim, entendeu? Então, assim, sobre a estratégia de canais, o que a gente fez? Como é que a gente pensou, assim? A gente pensou no que a gente deveria postar, para que as pessoas soubessem o que era a chapa. Muito também porque eu mandei para um chefe antigo meu, falei, você quer doar? Ele falou, eu tô sentindo falta disso, daquilo. Aí eu falei, mas a gente vai fazer isso, aquilo, sabe? Assim, fica tranquilo. Mas aí eu entendi também a urgência que um homem branco, cis e hétero poderia ter sobre coisas que pra gente iriam acontecer em breve, sabe? Assim, tipo, como é que eu vou doar dinheiro pra vocês se eu não sei quem vocês são? E aí a estratégia foi, LinkedIn tem que estar bastante, porque LinkedIn é a rede social da tomada de decisão, né? De negócios e pessoas que a gente não teria acesso normalmente, né? Pessoas que eu postava ali, então alguém que, tá, entendi, aí vinha uma pessoa que, né, tinha mais acesso, falava, que legal, quero saber mais, tá bom, entendi, vou postar também, e a gente deixou o nosso Instagram durante a semana, essa semana seguida do pedido de dinheiro, de doação, a gente deixou o Instagram azeitadinho, assim. Fizemos as propostas que a gente tinha e tudo muito colaborativo. Então, acho que isso também foi... Então, assim, montamos ali um docs e, o que você acha que precisa ter para o clube funcionar? O clube precisa ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Lendo, então acho que tá bom. Quem são as pessoas, né? Precisa apresentar essas pessoas, porque as pessoas não sabiam quem eram as pessoas. Então, a estratégia foi, precisa ter no LinkedIn, o Instagram tá ali para que as pessoas tirem todas as dúvidas possíveis. E a gente tem o Epaminondas Paulino, que foi que faz parte da chapa. O Epaminondas foi RP antes. Então,
Ele, assim, tem um contato com o Globo, fala com a Globo, fala com a Globo. Tem um contato com sei quem lá, fala com sei quem lá, fala com sei quem lá. E eu e a Gabriela, assim, a gente participa de tudo que precisar. E o que a gente não conseguir ir, como a chapa era muito sobre um coletivo, tudo bem, todo mundo sabe a mesma coisa. Tipo, todo mundo tem o documento ali, todo mundo Boa. consegue ler ele e entender e falar. Se eu e a Gabriela a gente não pode ir, pode ir o Heitor e a Paminondas, pode ir a Jéssica e a Mariana, sabe? Podem ir outras pessoas. Então, e no WhatsApp, a gente fez vamos fazer um WhatsAppaço aí, sei lá como é que fala, para mandar pra galera, primeiro nessa parte de doação, assim, tipo, e aí eu vi que a doação tava pingando pouco, tava pingando pouco dinheiro, aí falei, vou fazer um vídeo no meu Instagram, e aí a galera começou a doar mais dinheiro, porque também tem uma coisa da pessoalidade, né? Você doa se você tá vendo a cara da pessoa, né? Você vai doar pra uma coisa aleatória? Estou eu ali dando minha cara tapa, falando assim, tipo, gente, precisamos de dinheiro para... Aí pronto, aí rolou. Muita gente, a gente precisava de 10 inscrições, muita gente doou 5, tipo, 5 de uma vez, assim. E aí foi essa estratégia de canal, assim, foi isso que a gente fez, assim. E aí aconteceram umas coisas que foram engraçadas. Assim. Hoje em dia eu tenho uma figurinha minha com a faixa de presidente. Nossa, pelo amor de Deus, eu quero. Porque a Bia, que é uma pessoa maravilhosa, ela fez várias montagens. Então, acabou virando meio que um produto cultural, assim, sabe? Ela fez várias montagens, assim. Ela fez aquela menininha que tem, tipo... Aí tem fez vários memes, chapa preta, chapa preta, chapa preta. Aí pegou uma foto minha, colocou uma faixa presidencial. E aí a minha namorada recortou e virou uma figurinha, assim, que de vez em quando eu mando para as pessoas, assim, eu falo alguma coisa e mando, assim. Então virou também, né? Acabou virando um lugar que eu acho também, pelas pessoas, virou um lugar de, tipo... É como você estava falando, né, Luli? Da gente não se ver representada e, de repente... Ou de gente que nem sabia direito o que o clube fazia, né? Tanta gente me pergunta o que o clube faz, né? Pra que serve o clube? Que aí você fala, porra, é isso aí, né? Então, é isso aí. Eu diria que, inclusive, isso é a prova de que estava precisando de uma renovação e de que ela já foi bem sucedida só porque, olha só, a gente estava discutindo há pouco tempo atrás aqui quais são as coisas que vocês vão colocar, enfim, práticas, o que vai ter de benefício, qual a função, inclusive, do clube, que assim, se a gente está discutindo isso, é porque era para estar sendo discutido há muito tempo. E as pessoas têm essas dúvidas. Então, só o fato de a gente estar discutindo já mostra assim, olha, gerou awareness, né? A palavrinha. Gerou. E gerou super. E é por isso que eu falo que agora também é a hora da galera que falou que queria ajudar a gente, sabe? Assim, porque o clube precisa de uma grana para funcionar. Mas é uma grana que a publicidade consegue rápido, né? Então também eu acho que faltavam muitas coisas e posso estar errada, tá? Que muitas vezes servia também para ser um status. Sou presidente do clube e isso é um status. Só que, cara, precisa fazer um trabalho muito elementar em alguns momentos, assim, para mim, né? Posso estar completamente errado, assim, mas eu acho que tem umas coisas, umas pontas, assim, como você estava falando, Henrique, que as pessoas não sabem direito, sabe? As pessoas não sabem a função direito. As pessoas... Tem algumas coisas, assim, que precisa desencalacrar, como se fala no Rio. Tá encalacrado, precisa desencalacrar. E eu me coloco nessa posição, porque eu sou uma pessoa que tem várias dúvidas em relação, por exemplo. Eu também. Então, assim, estamos aqui. A próxima... E eu até mencionei antes ali a coisa do grupo de planejamento, e eu acho que não só porque eu trabalhei nessa área há muito tempo, mas que isso é mais desencalacrado para mim, mas eu fui da diretoria do grupo de planejamento do Rio Grande do Sul um tempo. E ali também, cara, foi o momento que eu percebi que tipo assim, um trampo. E aí eu acho que esse ponto que tu trouxe agora da coisa do status e tal, é também um desglamorizar essa história toda, que é super importante, não só para que isso ganhe, de fato, uma função e uma relevância dentro do mercado,
mas pra gente tornar, assim, botar no chão a história, Total, sabe? Tipo, tu total. aceitar a presidência, tu aceitar topar ser candidata, e aí no dia que chega lá e fala, bom, então tá, Joana, assina aqui agora, começou. É tipo, cara, começa um trampo, que é um trampo enorme, não é glamour. Tipo, claro, pode vir atrelado com isso uma coisa em que tu vira uma representação, tu vira uma pessoa que as pessoas né, te procuram mais, vão dar entrevista, tu precisa representar determinadas coisas, falar sobre determinadas coisas. Mas é um trabalho imenso. Eu lembro que até na época que eu tava nessa diretoria, aí rolou, né, ia rolar a eleição posterior, assim. E a gente que tava na diretoria foi aquele momento, tipo assim, quem que tá afim de assumir a presidência? E era todo mundo meio tirando o corpo fora, assim, tipo, não, peraí, eu tô de boa aqui de ser tesoureira do sei lá o quê, tipo assim, eu não vou ir lá ser presidente, eu não tenho tempo. Eu fiz uns anos atrás uma campanha política de um prefeito, né? Eu lembro de um amigo meu falando que prefeito de uma cidade é como se ele fosse a zeladoria, como se ele fosse o síndico da cidade. Então ele precisa se preocupar, que é um lugar que a gente não enxerga, a gente também não cobra, né? A gente não fala, pô, cara, eu quebrei o pé e as calçadas de São Paulo são impossíveis, assim, né? Era tipo, minha namorada me empurrando numa cadeira de rodas e eu tremendo o tempo inteiro, assim, sabe? E eu fiquei tipo, tá, né? As calçadas são impossíveis. No Rio, uma amiga minha já quebrou o pé caindo numa calçada, enfim. Mas pra mim, o meu papel no clube, por isso que eu acho que é importante desglamorizar também, pra entender que é um trampo, né? O meu papel é do tipo, fazer com que o meu trampo ele vai funcionar, mas é que o meu trampo seja menor também, sabe? Menor no sentido de um trabalho. Eu estava falando com vocês mais cedo, né? De ter ferramentas para que a gente consiga fazer um trabalho que eu não precise me fuder tanto, sabendo que eu já vou me fuder, assim. Então, que eu consiga usar ferramentas e também usar, né? Somos 14, né? Por isso que são 14, né? Para que cada um faça a sua função. Não precisa ser um. Não precisa ser a Joana Mendes se fudendo ali. Mas é isso, é um trabalho, né? É uma ONG que precisa ser lucrativa, que precisa funcionar, que precisa responder para os seus sócios, que precisa... Então, é menos sobre glamour do que sobre trabalho. É mais um trabalho. Eu tô igual o pai do Cris, que tem 2 empregos, eu tenho tipo 4. E tem uma coisa que é boa, que a gente não... Eu acho até que é boa, não sei se é boa, mas enfim, interessante que a gente não falou sobre isso, sobre todas as coisas que a gente tá falando da campanha e do papel de vocês no clube mesmo. A gente falou muito pouco sobre a questão racial, de verdade, nessa história, né? A gente tá conversando sobre qual é a função do clube, qual é a representação da classe trabalhadora da publicidade e tudo mais, mas óbvio que é super importante a gente falar sobre o que isso representa nesse mercado, assim. E aí talvez eu esteja te fazendo a pergunta mais óbvia, que tu já respondeu 500 mil vezes e que, enfim, de certa forma a própria eleição é uma resposta a isso, mas também como que assim... Como vocês estão discutindo esse ponto em relação ao clube, em relação à premiação, né, em relação ao festival, em relação ao anuário, como isso passa a ser uma pauta muito maior do que, obviamente, muito maior do que ela sempre foi, porque ela não era, basicamente. Ou era pouco, talvez, ou era muito pouco. Era pouco. Assim, eu acho que é indissociável, acho que é isso a palavra, a questão racial da gente, assim, não tem como. Outro dia eu ouvi alguém falou pra mim que era uma reunião em inglês, né, e a pessoa falou, tipo, você tem esse bias, essa vivência, ou isso, porque você é uma mulher negra, esse viés. Uhum. Aí eu não sou outra coisa, eu não consigo ser outra coisa, eu não consigo tirar, de falar, igual não sei se as pessoas tiram Lovecraft Country, mas tirar assim, e falar, aqui dentro tem um homem branco, sabe, assim, não existe isso. É uma questão que não se desassocia, porque, né, eu desde que eu nasci eu sou preta, sabe? Não sou uma pessoa que também, eu tive consciência de que eu era uma mulher negra quando eu tinha 22 anos. Não, tipo, sempre tive. Então, assim, o que a gente está fazendo nas questões raciais é porque ela é indissociável. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, do que a gente vai fazer no futuro. Assim.
os anuários que o clube faz, eles vão precisar ser feitos por pessoas negras ou pessoas racializadas ou pessoas que não sejam homens brancos. O festival, a gente vai ter que aumentar a participação de pessoas negras. Existiu uma preocupação que eu achei interessante também na época da chapa, que foi que a gente só ia beneficiar as pessoas negras, o que eu achei engraçado. Que, obviamente, é uma preocupação de uma pessoa branca, porque as pessoas brancas estão acostumadas a só beneficiar pessoas brancas, né? E tem uma frase, né, da Angela Davis que fala que quando as mulheres negras avançam, a sociedade inteira avança. Por quê? Porque eu não consigo avançar sozinha, assim. Por quê? Porque eu sou a base da pirâmide, entendeu? Tipo, se eu tô avançando, e eu não falo só em questão financeira, porque, né, de novo, o clube é uma ONG, eu não estou recebendo nada por isso. Mas é sobre as mudanças estruturais que a gente está disposta a fazer para que se avance todo mundo, né? Então, as nossas propostas são olhar para as pessoas negras, LGBTQIA+, que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Porque, cara, eu tive que andar muito, assim, né? Porque Rondônia, as pessoas falam de Rondônia de zoeira, sabe? Assim, ninguém nem sabe direito, ninguém sabe o que é Rondônia. As pessoas confundem com Roraima, sabe? Assim, então... Então, a gente tem muita gente incrível e talentosa e brilhante nesse mercado que não está sendo vista, que não está sendo considerada, que quem perde é a gente. Então, a gente tem como nosso pilar a questão racial. Porque não tem como desassociar, a chapa é preta. Não tem como desassociar, não tem como ser outra coisa. Então, primeiro a gente vai ter que dar essa ajeitada ali, né, na casa, mas assim, o ano que vem é que a gente traga pensadores negros, que a gente traga uma movimentação diferente do clube para conversar com outras pessoas, para que a gente consiga ter avanços mínimos, assim. Alguns avanços, porque, né, de novo, né, sendo extremamente lúcido, assim, o Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo e classe entrega raça, né? Então, quem é que tá ali? Tipo, a gente sabe que uma pessoa negra vai conseguir chegar daqui a 150 anos. Assim. Então, tipo, não vou estar nem viva. Então, a gente quer tornar esses nossos avanços possíveis para que pessoas consigam se enxergar no clube, consigam entender que o clube... E a gente, quando eu falo que a gente associou 50 pessoas, a maior parte dessas pessoas eram pessoas negras. 45 pessoas, se eu não me engano, eram pessoas negras. Então, assim, o clube nunca teve tantas pessoas negras associadas na vida, assim, isso nunca aconteceu, sabe? Então, o restante eram pessoas LGBTQIA+, que não precisavam necessariamente ser pessoas negras, mas eram racializadas. Então, é isso, assim, a questão racial não é... Gente, eu tô tentando falar as palavras que às vezes eu não consigo falar, sabe? Assim, elas são inadissociáveis da chapa, não tem como, da diretoria, não existe, assim, não existe outra coisa. Não existe. Engraçado, né, que esse comentário que você falou de que as pessoas estão preocupadas que vocês vão beneficiar somente pessoas negras, só pode vir de um olhar de quem passou a vida inteira beneficiando, né? Pessoas brancas. Exatamente. Porque senão você não ia nem pensar nisso, né? Tudo. Tipo, beleza, eu tô aqui no 0 a 0, nada me vem à cabeça. Agora, se você passou a vida inteira beneficiando pessoas brancas, de repente você olha e fala assim, se eles entrarem, talvez eles façam a mesma coisa que a gente faz. Exato. Você não consegue... Ou talvez eu agora não vá mais ser beneficiada. Exato. E aí vira o... Nossa, mas daí, né, o nosso ministro maravilhoso, aí vira o empregado doméstico indo pra Disney, não pode... Quer dizer, eu não sou o único beneficiado dessa coisa aqui que sempre acontece. Então, assim, eu não sou mais o beneficiado, né? Eu acho que eu não sou mais o beneficiado. Como é que eu vou estar de fora disso, entendeu? Eu não posso estar de fora de qualquer coisa. De qualquer coisa. É mesquinho, né, pra mim. É tipo, como assim, sabe? Que pergunta é essa? Assim? Tipo... Que pergunta é essa, e gente? Mas a gente ouviu isso. A gente ouvia muitas coisas meio que fantasmas, assim, né? Alguém falou, chegou aqui,
Não era ninguém que falava diretamente, né? Era alguém que falou, tô falando por aí. Então não sei nem quem falou. Era tipo aqueles jovens no Serginho Grosman, né? Que falavam assim, não, o meu amigo tem problema de falar disso. Tem disfunção erétil. Serginho Grosman. Era tipo isso. Então é interessante também, né? Porque, querendo ou não, é uma visão que eu não tinha, assim. Eu não penso assim, tipo, a chapa vai beneficiar só as pessoas negras. Tipo, claro que não, entendeu? Tipo, é impossível, porque os associados são muitos, assim. Não são muitos, são poucos. Gente, por favor, se associem. Os associados... Te corto muitos. São muitos, mas ainda poucos. São poucos. Me corta, depois edita aí. Precisam ser bem mais, assim. Não, quando a gente vê a eleição, a gente vê que não tem tantos associados, assim, né? Quando a gente viu o resultado das eleições, a gente vê que precisa ter mais associados, realmente. Mas essas pessoas não são só pessoas negras, sabe? E é interessante, e pra mim foi interessante, assim, dar uma olhada meio que sociológica, assim, né? Tipo, tá bom, interessante, né? Você achar que só vai beneficiar pessoas negras, né? Interessante, acho interessante. Tá bom. Joana Mendes, qual foi a pior reunião / apresentação da sua vida? Você tem alguma situação, aquela que a gente ri e chora por dentro? Ri aqui, ao vivo, mas chora por dentro pra dividir com a gente? Cara, é engraçado, né? A gente estava falando de apresentação, que foi quando eu fui fazer essa campanha do candidato da prefeitura, que era num partido muito chimbalaê, assim, tipo... E aí eu era assessora da vice, tipo, assessora de comunicação da vice, então eu participava de reuniões da agência, né? E aí eu ficava assim, ó, gente, não é possível, isso aqui não é uma campanha publicitária, sabe? Eu ficava muito nervosa, assim. E aí teve uma reunião, sábado, com muita gente, sempre era muita gente, assim. Agora eu lembrei até de um boy que gritou comigo em outra dessas, assim, mas assim, que era muita gente, e aí, de repente, o assessor do candidato, ou a agência de publicidade, alguém falou, e se a gente pegasse o candidato, colocasse ele no cavalo e colocasse ele na Ipiranga? E aí a gente assim, por quê? E por que o cavalo? Porque o cavalo, sabe, é um partido muito... Esse partido é chimbalaê, ele não pode estar em cima de um cavalo, sabe, assim, é errado ele estar em cima de um cavalo, maltratando um animal. Então pode ser um cavalo de papel machê? E aí a gente assim, quê? Tipo, como assim que você vai colocar... Como é que alguém vai votar no candidato em cima de um cavalo de papel machê na Ipiranga, sabe, assim, não faz sentido. Enfim. E eu assim, não tá acontecendo. Óbvio que ele não foi eleito, né? E ele conseguiu a foto? Não, ele nem foi... Não conseguiu nada. Ele não foi eleito, obviamente, assim. Não lembro nem se ele fez. Acho que podia dar isso de presente pra pessoa. Como, sei lá, prêmio de consolação. Tá aqui, ó. Papel. E virou um brainstorming de que tipos de cavalo poderiam ser usados. Papel machê, cavalo de pau, cavalo de carrossel, cavalo de verdade. Cavalo marinho? Cavalo marinho. Ai, sério, maravilhoso. Eu dei uma choradinha, vou tirar os olhos. Cara, muito bom. Bom, acho que esse é um momento excelente pra gente encerrar esse bate-papo, porque eu ficava aqui o dia inteiro, né? Vocês estão ligados. Alguém tem que trabalhar aqui, eu acho que talvez a Joana tenha alguma coisa pra fazer. É possível. A Joana com 87 trampos na pauta aí, coisa pra falar, planilha pra fazer. Um PPT aberto aqui até. Deixa que eu tenho que resolver. Mas tá tudo bem, né, gente? Tudo bem? Não vamos glorificar o corre. Não vamos. Não. Mas exatamente. Não vamos. Fazer o quê, né? Se eu tô igual o pai do Cris. Joana, parabéns pela conquista histórica maravilhosa e pela, enfim, grande responsabilidade que você tem. Acho que estamos todos confiantes, né? Desse futuro, animados, inclusive, exatamente. E foi, cara, um prazerzaço, assim, histórias maravilhosas. Adorei o bate-papo.
E obrigado, então, pelo seu tempo, que assim, vai ficar cada vez mais escasso. Acho que a gente chegou no momento certo. A gente fez isso agora, Exatamente. gente. Nossa, porque imagina, daqui a pouco não vai dar mais. Exatamente, timing perfeito. Valeu demais. Obrigado pelo seu tempo, viu? Foi um prazer e uma diversão. Sim. Eu me alegro que tenha sido uma diversão, porque uma das minhas características... As pessoas falam, eu tenho vergonha de lá. Eu sou muito engraçada. Então eu fico muito feliz que vocês tenham ido. Porque a gente reconhece. Né, tenho falhas, claro, sou uma pessoa, mas engraçada eu sou demais, assim. Mas, né, muito obrigada por terem me convidado. Adorei. Foi muito divertido. Foi muito bom estar aqui com vocês. Esse vai ser o meu único obrigado, porque o Henrique falou que as pessoas agradecem muito de ir embora. Então, muito obrigada por me receberem, muito obrigada para quem está me escutando. Muito obrigada aos futuros sócios, né, que eu sei que vocês vão se compadecer com o futuro do grupo de criação. Né? E patrocínios também, muito obrigado para todo mundo que quiser, né? Porque o clube é uma ONG, precisa de dinheiro, ajuda a gente. Então, obrigada, gente, foi um prazer. Muito obrigada. Prazer foi nosso. Menos um banner, por favor.